Homem vê Golden Retriever atravessar o lago gigante. A nado o motivo surpreende. Antônio Nogueira observava as águas calmas da represa de Furnas com o olhar perdido de quem carrega um peso invisível nos ombros. A pequena cabana que havia comprado 3 meses atrás deveria ser seu refúgio, mas o silêncio apenas amplificava as memórias que tentava deixar para trás. Foi quando notou algo incomum cortando a superfície do lago. Um Golden Retriever nadava determinadamente através da vasta extensão de água, seu pelo dourado brilhando sob o sol da manhã. Antônio franziu a testa, intrigado. De onde viria aquele cachorro? Como conseguia atravessar uma distância tão grande? O animal alcançou a margem oposta e desapareceu entre as árvores, deixando apenas ondulações na água e uma pergunta na mente do homem solitário. Na manhã seguinte, ao primeiro raio de sol, Antônio avistou novamente o cachorro. Desta vez, o animal carregava algo na boca. Com precisão surpreendente, o Golden deixou o objeto na margem próxima à cabana antes de retornar nadando para o outro lado. Curioso, Antônio desceu até a beira d'água e encontrou um pequeno lenço bordado, molhado, mas preservado. Que estranho, murmurou para si mesmo, examinando o bordado delicado que trazia as iniciais CMN. Aquelas iniciais provocaram um arrepio em sua espinha. Coincidiam exatamente com as de sua falecida esposa, Cristina Mendes Nogueira. Mas como seria possível? Ela nunca havia estado naquele lugar. Antônio comprou a cabana justamente porque precisava de um local onde não houvesse lembranças dela. De volta à cabana, notou pela primeira vez que algumas tábuas do assoalho pareciam soltas. Curioso, removeu-as e encontrou um espaço onde alguém havia escondido um diário antigo. As páginas amareladas mencionavam o mesmo padrão de bordado que acabara de encontrar. O senhor reparou no cachorro que atravessa o lago? Perguntou Dona Zulmira, a proprietária do pequeno mercado da vila, 2 dias depois. Sim, ele apareceu na minha cabana, respondeu Antônio, surpreso pelo assunto. Aquele cachorro pertence à Dona Iracema, que mora sozinha do outro lado do lago. Dizem que ela não recebe visitas há mais de 20 anos. Sabe algo mais sobre ela? Dona Zulmira hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. É melhor não se envolver, seu Antônio. Aquela família tem histórias complicadas. Houve um grande desentendimento nas terras deles há muitos anos. Naquela noite, folheando o diário encontrado, Antônio descobriu anotações de uma mulher que vivia na cabana décadas atrás. Ela mencionava conflitos familiares, um amor proibido e uma filha que decidira partir. As datas coincidiam com o período em que Cristina dizia ter saído do interior de Minas para começar vida nova em São Paulo, onde Antônio a conheceu. Nos dias seguintes, o Golden Retriever continuou suas visitas, sempre trazendo pequenos objetos, um broche antigo, uma fita de cabelo, um botão de madrepérola. Cada item parecia ter alguma conexão inexplicável com o passado de Cristina. Intrigado, Antônio tentou seguir o cachorro com seu barco, mas o animal sempre mudava sua rota, como se não quisesse ser seguido. Aquele cachorro é mais esperto que muita gente por aqui, comentou seu Juvenal, um pescador local que observava a cena. Dizem que Dona Iracema o treinou desde filhote. O bicho é praticamente a única companhia dela. Antônio decidiu que precisava conhecer essa misteriosa senhora. Algo inexplicável o conectava a ela. E os objetos trazidos pelo cachorro pareciam mensagens codificadas de um passado que ele desconhecia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando mencionou sua intenção de visitar Dona Iracema, enfrentou resistência inesperada dos moradores locais. Melhor deixar essa família em paz, aconselhou o dono da mercearia com expressão grave. Que família? Pelo que entendi, ela vive sozinha, questionou Antônio. Agora sim, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os Mendonça eram a família mais influente dessa região. Muita gente aqui ainda guarda ressentimentos. O sobrenome fez Antônio paralisar. Mendonça era o sobrenome de solteira de Cristina antes de se casar com ele. A coincidência era perturbadora demais para ignorar.
Apesar dos avisos, Antônio preparou seu barco para a travessia no dia seguinte. O céu amanheceu nublado, com nuvens carregadas anunciando tempestade. Não é um bom dia para atravessar o lago, alertou seu Juvenal que passava pela cabana. Dizem que vai cair o maior temporal dos últimos anos. Preciso ir ainda hoje, respondeu Antônio com determinação. Quando estava prestes a partir, uma jovem se aproximou correndo pela margem do lago. Espere, por favor, chamou, ela ofegante. Meu nome é Luísa, trabalho como cuidadora da dona Iracema. Ela pediu para lhe entregar isso. A jovem estendeu um envelope amarelado. Dentro havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia trêmula que dizia apenas: se você é quem penso que é, venha. Mas venha preparado para verdades que podem mudar tudo o que você acredita saber. O lago estava agitado quando Antônio iniciou a travessia. As ondas balançavam o pequeno barco, tornando a viagem mais demorada e perigosa. Ao se aproximar da margem oposta, avistou uma casa antiga de 2 andares, parcialmente escondida por árvores frondosas. Na varanda, uma figura idosa acompanhada do Golden Retriever observava sua chegada. A chuva começou a cair quando Antônio desembarcou. O cachorro veio recebê-lo, abanando o rabo como se reconhecesse um velho amigo. Você deve ser Antônio, disse a senhora, sem se mover da cadeira de balanço. Eu sou Iracema Mendonça. Imagino que tenha muitas perguntas. Sob o teto da varanda, protegidos da chuva que agora caía intensamente, Antônio sentiu que estava prestes a desvendar um mistério que, sem saber, havia perseguido durante toda a sua vida ao lado de Cristina. Por que seu cachorro tem levado objetos para minha cabana? Perguntou diretamente. Thor sempre foi muito intuitivo, respondeu Iracema, acariciando a cabeça do animal. Ele sentiu seu cheiro quando você chegou à região e deve ter percebido algo familiar. Familiar. Nunca estive aqui antes. Mas ela esteve. Um trovão cortou o céu, e o olhar de Iracema encontrou o de Antônio com intensidade. Sua esposa, minha neta, Cristina. A revelação atingiu Antônio como um raio. Durante os 15 anos de casamento, Cristina nunca mencionara uma avó viva. Sempre dissera que era órfã, criada por tios distantes em São Paulo. Isso é impossível, rebateu ele. Cristina não tinha família. Ela tinha, mas escolheu abandonar esse passado. E agora, o destino trouxe você até mim. Iracema pediu a Luísa que servisse café enquanto a tempestade aumentava lá fora. O Golden Retriever se acomodou aos pés de Antônio, como se reconhecesse nele um vínculo especial. Cristina saiu. Daqui a 30 anos jurando nunca mais voltar, continuou Iracema. Houve um grande desentendimento com seu avô, meu marido, que nunca aceitou suas escolhas. Que escolhas? Ela se apaixonou pelo filho de nossos rivais, os Teixeira, famílias que disputavam terras há gerações. Quando engravidou, Antônio quase derrubou a xícara. Engravidou? Cristina nunca teve filhos antes de me conhecer. Um brilho triste passou pelos olhos cansados da senhora. Ela teve um filho, sim. Um filho que foi dado para adoção contra sua vontade por insistência do meu marido. Foi por isso que ela partiu, jurando cortar todos os laços com essa família. A chuva tornava-se mais forte e rajadas de vento faziam as janelas estremecerem. O Golden Retriever levantou-se inquieto, indo até a porta e voltando, como se quisesse comunicar algo. Thor está agitado, comentou Luísa. Ele sempre fica assim quando... Um barulho de árvore caindo interrompeu a frase. Todos correram para a janela e viram que um eucalipto havia tombado sobre a linha de energia elétrica, deixando a casa às escuras. Só a tempestade vai piorar, disse Iracema. Você terá que passar a noite aqui, Antônio. Amanhã poderemos continuar nossa conversa. No quarto de hóspedes, à luz de velas, Antônio não conseguia dormir. As revelações sobre o passado de Cristina não faziam sentido com a mulher que conhecera, sempre tão reservada sobre sua infância e juventude, mas apaixonada, dedicada e aparentemente sem segredos no presente que compartilhavam. Por que ela nunca mencionara esse passado? Por que nunca falou sobre um filho? E mais importante, onde estaria esse filho agora? A tempestade continuava violenta quando Antônio notou que Thor arranhava sua porta. Ao abri-la,
O cachorro entrou agitado, indo até a janela e latindo baixinho. "O que foi, garoto?" perguntou, acariciando o animal. Thor voltou à porta, olhando para Antônio como se pedisse que o seguisse. No corredor escuro, o cachorro o guiou até uma porta trancada no final do corredor. Com gestos insistentes, de cabeça, parecia querer que Antônio entrasse ali. "Não posso entrar em um quarto fechado, Thor, não é minha casa." Mas o animal não desistia, arranhando a porta com determinação. "Está tudo bem?" perguntou Luísa, aparecendo no corredor com uma lanterna. Ouvi barulhos. "Thor parece querer mostrar algo neste quarto." Luísa hesitou. "É o antigo quarto de Cristina. Dona Iracema o mantém intacto desde que ela partiu. Ninguém entra lá, exceto Thor." "Por que ele entraria?" "Porque foi lá que Cristina o encontrou quando ele era apenas um filhote abandonado, 15 anos atrás." Antônio fez as contas mentalmente. 15 anos atrás, Cristina já estava casada com ele em São Paulo. "Isso é impossível. Cristina nunca voltou aqui depois que saiu." O olhar de Luísa demonstrou confusão. "Mas ela voltou. Uma única vez, há 15 anos. Ficou apenas um dia, encontrou Thor na estrada e o trouxe. Dona Iracema disse que ela parecia agitada, como se estivesse fugindo de algo. Ou alguém. A revelação foi como um soco no estômago. 15 anos atrás, Cristina havia dito que faria uma viagem de fim de semana para visitar uma amiga da faculdade. Antônio nunca questionara, confiava nela plenamente. "Preciso ver esse quarto", disse com firmeza. "Apenas Dona Iracema tem a chave." Thor latiu baixinho, como se oferecesse uma solução. Foi até um vaso no corredor, enfiou o focinho atrás e empurrou algo. Uma pequena chave prateada caiu no chão. "Como ele sabia?" começou Luísa. Mas sua pergunta ficou sem resposta quando Antônio já girava a chave na fechadura. O quarto estava impecavelmente arrumado, como se esperasse o retorno de sua proprietária a qualquer momento. Na penteadeira, fotos emolduradas mostravam uma jovem Cristina, idêntica à mulher que Antônio conhecera, apenas com roupas e penteado típicos dos anos 80. Mas o que chamou sua atenção foi uma foto mais recente. Cristina, exatamente como ele a conhecera, abraçada a Iracema na varanda da casa. E no canto da foto, um pequeno filhote de Golden Retriever. "Ela voltou mesmo", murmurou Antônio, sentindo o mundo girar à sua volta. Thor se aproximou de uma tábua solta no assoalho, muito semelhante à que Antônio encontrara em sua cabana. O cachorro arranhava o local com insistência. Sem pensar duas vezes, Antônio removeu a tábua e encontrou uma caixa de metal. Dentro, cartas. Dezenas delas, todas endereçadas a ele, Antônio Nogueira, mas nunca enviadas. A primeira que abriu, datada de 15 anos atrás, começava assim: "Meu amado Antônio, quando você ler esta carta, talvez eu já não esteja mais neste mundo. Há coisas sobre mim, sobre meu passado, que nunca tive coragem de contar. Vim à casa de minha avó Iracema hoje, depois de jurar que nunca mais voltaria, porque preciso resolver pendências antes que seja tarde demais." A carta continuava, mas Antônio não conseguiu prosseguir. A menção à possibilidade de não estar mais no mundo coincidia exatamente com a época em que Cristina começou a apresentar os primeiros sintomas da doença, que, anos depois, a tiraria dele. Thor apoiou a cabeça em seu joelho, como se oferecesse consolo. O animal parecia entender exatamente o que Antônio sentia. "Por que ela nunca me contou? Por que escondeu estas cartas aqui?" perguntou em voz alta, sem esperar resposta. "Porque naquela época, Augusto Mendonça, meu marido e avô de Cristina, ainda vivia", respondeu Iracema, parada à porta com expressão solene. "E ele jurou que destruiria qualquer um que ajudasse Cristina a encontrar o filho que ele forçou que fosse entregue para a adoção." A tempestade parecia refletir a turbulência de emoções no coração de Antônio. A vida que conhecia, o passado que acreditava compartilhar com Cristina, tudo se transformava em um quebra-cabeças confuso onde faltavam peças fundamentais. "Onde está esse filho agora?" perguntou finalmente. "Isso, nem mesmo eu sei", respondeu Iracema. "Mas Thor parece determinado a ajudá-lo a descobrir. Ele nunca se comportou assim com ninguém antes." O olhar do Golden Retriever
Parecia quase humano em sua intensidade, como se entendesse cada palavra daquela conversa. Com a tempestade rugindo do lado de fora, Antônio sentiu que acabara de embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre, guiado por um improvável companheiro de 4 patas que, por algum motivo misterioso, parecia determinado a reconectar os fios soltos de um passado fragmentado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, a tempestade havia cessado, deixando um rastro de galhos caídos e uma calmaria perturbadora. Antônio acordou cedo, com Thor deitado ao pé de sua cama como um guardião fiel. As cartas de Cristina, que passara a noite lendo, revelavam um passado muito diferente do que imaginava. Cristina Mendonça nascera em uma família tradicional e influente da região de Furnas. Seu avô, Augusto, era um homem autoritário que controlava não apenas as extensas terras da família, mas também as vidas de todos à sua volta. Quando ela se apaixonou por Renato Teixeira, filho do maior rival de seu avô em disputas de terras, a reação foi implacável. Grávida aos 19 anos, Cristina enfrentou o ultimato do avô. Ou entregaria a criança para a adoção e esqueceria aquele erro, ou seria deserdada e expulsa de casa. Jovem e assustada, sem apoio do namorado que fora mandado para o exterior pela própria família, ela cedeu à pressão. Mas o arrependimento foi imediato e doloroso. Assim que pôde, fugiu para São Paulo, jurando nunca mais voltar. Foi lá que conheceu Antônio, construindo uma nova vida sem mencionar seu passado doloroso. "O café está pronto", anunciou Luísa, interrompendo os pensamentos de Antônio. Dona Iracema já está na varanda, esperando o senhor. A manhã estava clara, com o sol refletindo nas águas agora tranquilas do lago. Thor acompanhou Antônio até a varanda, onde Iracema observava a paisagem com um olhar distante. "Não dormi bem", disse a senhora quando Antônio se sentou. "Velhos ossos e velhas memórias. Ambos doem mais com a umidade." "Li as cartas", respondeu ele, indo direto ao ponto. "Cristina voltou aqui há 15 anos porque descobriu que estava doente. Queria resolver as pendências do passado." Iracema assentiu lentamente. "Ela soube do diagnóstico antes mesmo de contar a você, não foi? Veio aqui primeiro, porque temia que não teria tempo suficiente para encontrar o filho e contar a verdade a você." Antônio sentiu o coração apertar. Cristina havia escondido tanto dele. Primeiro os sintomas da doença, depois esse passado secreto. "Por que ela não me contou? Teríamos procurado o filho dela juntos. Eu teria entendido." "O filho de vocês", corrigiu Iracema suavemente. Nas cartas, ela diz claramente que considerava que esse filho seria tanto seu quanto dela, mesmo que você nunca o tivesse conhecido. As palavras atingiram Antônio com força. Sim, Cristina havia escrito isso nas cartas, mas ele ainda estava processando a ideia. "O que sei", continuou Iracema, "é que ela voltou aqui determinada a encontrá-lo. Conversou com antigas parteiras da região, visitou o cartório municipal, mas Augusto havia feito um trabalho meticuloso para apagar qualquer rastro. A adoção foi fechada, os registros selados. Thor, sentado próximo a eles, de repente se levantou alerta. Seus olhos fixaram um ponto distante na margem oposta do lago. "O que foi, garoto?" perguntou Antônio. "Só temos visita", disse Iracema, apontando para um barco que se aproximava. Mesmo à distância, Antônio reconheceu a figura de Juvenal, o pescador local. Ele parecia remar com urgência incomum. "Problemas", murmurou Iracema. "Juvenal nunca vem até aqui a menos que seja importante." Quando o barco finalmente atracou, Juvenal subiu apressado até a varanda. "Dona Iracema, seu sobrinho está na vila espalhando que o senhor Antônio está querendo tomar sua propriedade", anunciou sem rodeios, apontando para Antônio. "Está dizendo a todos que ele é um vigarista que manipula idosos solitários para ficar com suas terras." "Paulo sempre foi ambicioso demais", suspirou Iracema. "Desde que Augusto partiu, ele acha que tem direito a tudo que foi dos Mendonça." "Quem é Paulo?" perguntou Antônio, confuso. "Meu sobrinho neto, filho de minha sobrinha Lourdes. Depois que Cristina partiu e nós não tivemos mais contato, Augusto decidiu
que ele seria seu herdeiro. O rapaz cresceu acreditando que um dia tudo isso seria dele. Thor latiu inquieto, olhando fixamente para Antônio como se quisesse comunicar algo urgente. "Tem mais coisa, Juvenal?" perguntou Iracema, percebendo a hesitação do pescador. "Tem sim. Paulo esteve na cabana do seu Antônio. Estava mexendo em tudo, até arrancou algumas tábuas do assoalho. Quando perguntei o que fazia ali, disse que estava procurando documentos que provassem a fraude. Antônio levantou-se de um salto. O diário, preciso voltar imediatamente." "Não é seguro", advertiu Juvenal. "Paulo está convencendo as pessoas. Alguns rapazes da vila estão do lado dele, dizendo que vão proteger Dona Iracema de aproveitadores. Tenho que ir mesmo assim. Aquele diário pode ter pistas sobre o filho de Cristina." Thor latiu novamente e correu até a beira do lago, olhando para o barco e depois para Antônio, como se o convidasse a seguir. "Ele quer ir com você", disse Iracema, "e talvez seja melhor assim. Thor conhece caminhos que ninguém mais conhece. Se alguém estiver esperando você na cabana, ele sentirá o cheiro antes." A travessia do lago foi tensa. Antônio remava com toda a força, enquanto Thor se mantinha atento na proa do barco, farejando o ar ocasionalmente. Juvenal seguia em seu próprio barco um pouco atrás, como escolta. Ao se aproximarem da margem, Thor ficou visivelmente agitado. Antes que pudessem atracar, o cachorro pulou na água e nadou rapidamente até a margem, desaparecendo entre as árvores que cercavam a cabana. "Isso não é bom sinal", comentou Juvenal ao alcançarem a margem. O cachorro sentiu algo. Antônio avançou cautelosamente pelo caminho que levava à cabana. No meio do trajeto, ouviu um latido vindo de trás das árvores, afastado da trilha principal. Era Thor sinalizando um caminho alternativo. "Ele quer que você vá por ali", disse Juvenal. "Vou seguir pelo caminho normal para distrair quem estiver lá." Seguindo Thor por entre a vegetação densa, Antônio alcançou os fundos da cabana sem ser visto. Pela janela, podia ver dois homens jovens revistando o interior. Um deles segurava o diário que encontrara sob o assoalho. "Não tem nada aqui que prove alguma coisa, Paulo", dizia um deles. "Só um diário velho." "Continue procurando", ordenou o outro, um homem de cerca de 35 anos, que Antônio presumiu ser o sobrinho de Iracema. "Tem que haver algo que possamos usar para convencer o juiz que esse tal de Antônio está manipulando uma idosa vulnerável." Thor deu a volta silenciosamente, direcionando Antônio para uma pequena janela dos fundos que estava entreaberta. Com cuidado, o homem conseguiu se esgueirar para dentro sem ser notado, escondendo-se em um pequeno armário de mantimentos. "Vou checar lá fora", disse Paulo aos comparsas. "Tenho certeza que ele vai voltar logo." Assim que Paulo saiu, Thor surgiu na porta da frente, latindo furiosamente para os invasores. Assustados, os dois homens correram para fora, deixando o diário cair no chão. Antônio aproveitou a oportunidade para sair do esconderijo e recuperar o precioso caderno. Folheando-o rapidamente, encontrou o que procurava. A última anotação mencionava que o bebê de Cristina havia sido levado para adoção através de um orfanato em Poços de Caldas, a cerca de 100 quilômetros dali. Ouviu vozes exaltadas do Uzi, lado de fora. Juvenal havia chegado e aparentemente confrontava Paulo e seus amigos. Thor voltou para dentro da cabana, indo diretamente até Antônio, como se verificasse se ele estava bem. "Precisamos sair daqui, garoto", sussurrou Antônio. "E rápido." Thor respondeu imediatamente, guiando-o para fora pelos fundos da cabana. Juntos, seguiram por uma trilha pouco visível que contornava a propriedade até chegarem a uma pequena enseada onde um velho barco de pesca estava escondido entre os juncos. "Você realmente conhece todos os segredos deste lugar, não é?" comentou Antônio, impressionado. O celular de Antônio vibrou. Era uma mensagem de Luísa. Paulo ligou para Dona Iracema fazendo ameaças. Ela passou mal. "Estou com ela no hospital em Alfenas." A situação estava saindo do controle. O que começara como uma descoberta extraordinária sobre o passado de sua falecida esposa, agora se transformava em um conflito que afetava a saúde de uma senhora idosa e colocava pessoas contra ele baseadas em mentiras. "Precisamos ir para Alfenas, Thor", disse decidido. "Mas antes vamos passar na delegacia local. Isso não pode continuar assim."
O delegado Mauro Silveira ouviu atentamente o relato de Antônio. Por sorte, conhecia bem a família Mendonça e os rumores sobre Paulo. Não é a primeira vez que esse rapaz causa problemas, comentou o delegado. Desde que o velho Augusto partiu, ele age como se as leis não se aplicassem à família. Vou enviar uma viatura até sua cabana e alertar os rapazes sobre invasão de propriedade. Quanto à dona Iracema, vou ligar para o hospital e garantir que ela receba a melhor atenção. O senhor tem minha palavra. Mais tranquilo, Antônio seguiu para Alfenas com Thor no banco do passageiro de seu carro. O Golden parecia perfeitamente à vontade, como se acompanhar Antônio fosse a coisa mais natural do mundo. No hospital encontraram Iracema consciente, mas claramente abalada. Luísa explicou que havia sido apenas um susto, elevação de pressão sem maiores complicações. Ele sempre foi problemático, comentou Iracema sobre o sobrinho quando ficaram a sós. Desde criança, Paulo foi criado por Augusto para ser seu sucessor, depois que Cristina partiu. Aprendeu a manipular, a intimidar, igualzinho ao bisavô. Thor deitou-se ao lado da cama de Iracema, atento a cada movimento no corredor do hospital. Ainda me pergunto como Cristina conseguiu esse cachorro, comentou Antônio. Nas cartas ela menciona que o encontrou abandonado na estrada quando veio aqui há 15 anos. Foi a única coisa boa daquela visita, respondeu Iracema. Ela estava devastada por não conseguir pistas sobre o filho. Quando encontrou Thor filhote, encharcado na chuva à beira da estrada, disse que era um sinal para não desistir. Mas ela desistiu, murmurou Antônio. Voltou para... São Paulo nunca mais mencionou esse filho, nem a mim nem a ninguém. Iracema segurou a mão de Antônio com força surpreendente para sua idade. Ela não desistiu. Apenas a doença progrediu mais rápido do que esperava. Nas últimas cartas que escreveu e escondeu aqui, ela menciona que continuava procurando em segredo para proteger você do possível escândalo e da dor. Por um momento ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Thor subitamente ergueu a cabeça e fixou o olhar na porta aberta do quarto, onde uma figura acabava de aparecer. Era um jovem médico, aparentando cerca de 30 anos, com um jaleco impecavelmente branco e um estetoscópio pendurado no pescoço. O que chamou a atenção de Antônio, porém, foram seus olhos. Olhos castanhos iguais aos de Cristina. Boa tarde, cumprimentou o médico. Sou o Dr. Rafael Oliveira, cardiologista. Vim verificar como a senhora está. Thor reagiu de maneira extraordinária. Levantou-se, aproximou-se do médico e começou a abanar o rabo freneticamente, quase dançando de alegria. Que cachorro amigável, comentou o Dr. Rafael acariciando a cabeça de Thor. Golden Retrievers são mesmo especiais. Ele geralmente não é tão receptivo com estranhos, comentou Iracema, observando a cena com intensidade. O médico examinou Iracema com cuidado, fazendo perguntas precisas sobre sua saúde. Ao terminar, sorriu e disse que estava tudo bem, apenas precisaria de repouso. O senhor é parente? Perguntou a Antônio. Sou... Hesitou sem saber como se definir. Sou família por afinidade. Minha esposa era neta da dona Iracema. Era? O médico pareceu instantaneamente interessado. Sim, Cristina partiu há 5 anos. Doença degenerativa. Algo passou pelos olhos do médico, um lampejo de emoção rapidamente controlada. Sinto muito, disse profissionalmente. Então, olhando para Thor, acrescentou. Cachorro incrível. Tenho um Golden também, mas nunca vi um que nadasse tão bem quanto esse. Como sabe que ele nada bem? Perguntou Antônio surpreso. O médico pareceu momentaneamente desconcertado. Bem, é que ele está com o pelo úmido. Assumi que tivesse nadado recentemente. Antes que Antônio pudesse fazer mais perguntas, uma enfermeira apareceu na porta. Dr. Rafael, emergência no pronto-socorro. Preciso ir, disse ele apressado. Voltarei mais tarde para verificar como a senhora está. Assim que o médico saiu, Thor correu até a porta como se quisesse segui-lo, mas voltou quando Antônio o chamou. Que estranho, comentou Antônio. Thor parecia realmente fascinado por ele. Iracema tinha uma expressão pensativa. Aqueles olhos me lembraram tanto Cristina, e o modo como ele olhou para você quando mencionou seu nome. Será possível?
Antônio mal conseguia formular o pensamento. Seria muita coincidência. Coincidências, às vezes, são apenas maneiras do destino se manifestar sem chamar atenção, filosofou Iracema. Descubra mais sobre esse médico. Pergunte na recepção. Na recepção do hospital, Antônio obteve algumas informações sobre o Dr. Rafael. Era relativamente novo na equipe, tendo se transferido para Alfenas há apenas 6 meses. Antes trabalhava em um grande hospital em Belo Horizonte. Formou-se em medicina na UFMG e era considerado um profissional brilhante. Ele foi adotado, sabia? Comentou a recepcionista, uma senhora de meia idade que parecia apreciar dividir informações. Cresceu em Poços de Caldas com os pais adotivos que eram professores. Só descobriu que era adotado quando já estava na faculdade. O coração de Antônio disparou. Poços de Caldas. Exatamente a cidade mencionada no diário como destino do bebê de Cristina. Thor esperava pacientemente ao seu lado, sentado com dignidade impressionante para um cachorro. Algumas pessoas paravam para admirá-lo, comentando sobre sua beleza e porte. Seu cachorro é treinado profissionalmente? Perguntou um senhor idoso. Nunca vi um tão bem comportado em um hospital. Na verdade, não é exatamente meu cachorro, respondeu Antônio. Estamos apenas colaborando temporariamente. De volta ao quarto, Antônio compartilhou as informações com Iracema. A idosa ouviu tudo com atenção, olhos brilhando de emoção e expectativa. Preciso saber mais, concluiu Antônio. Mas como abordar isso? Não posso simplesmente perguntar a ele se é filho adotivo de Cristina Mendonça. Talvez não precise, respondeu Iracema, puxando algo de dentro da bolsa que Luísa havia trazido para o hospital. Era uma pequena caixa de veludo azul. Cristina deixou isso comigo quando voltou aquela única vez, 15 anos atrás. Disse que, caso algum dia seu filho aparecesse procurando por suas origens, eu deveria entregar a ele. Dentro da caixa havia um delicado medalhão de ouro em forma de coração. Ao abri-lo, continha de um lado uma minúscula foto de Cristina jovem e do outro, inscritas as palavras: para meu filho, que nunca esqueci. Seu nascimento, 15/07/1995, Alfenas, MG. A data de nascimento, exclamou Antônio. Podemos verificar se coincide com a do Dr. Rafael. Thor, que estivera quieto até então, subitamente levantou-se e foi até a janela, olhando para o estacionamento do hospital. Lá embaixo, o Dr. Rafael entrava em seu carro. Ele está indo embora, observou Antônio. Thor parece querer segui-lo. Então siga, disse Iracema com surpreendente firmeza. Você não veio até aqui para desistir agora. Thor parece saber o que está fazendo desde o início. Com um último olhar para a idosa, Antônio assentiu e saiu rapidamente, com Thor ao seu lado. No estacionamento, conseguiram ver o carro do médico saindo. Antônio entrou em seu próprio veículo, com Thor pulando para o banco do passageiro como se fizesse isso todos os dias. Vamos lá, parceiro, disse ao cachorro. Vamos descobrir se estamos certos sobre isso. Seguiram o carro do médico a uma distância discreta pelas ruas de Alfenas. Para surpresa de Antônio, o veículo tomou a direção da saída da cidade, seguindo pela estrada que margeava o Lago de Furnas. Após cerca de 20 minutos, o carro do médico entrou em uma estrada de terra que levava a uma moderna casa de campo com vista para o lago. Thor ficou visivelmente agitado ao reconhecer o local. Você já esteve aqui antes, não foi? Perguntou Antônio ao cachorro, que respondeu com um latido suave. Mantendo distância, Antônio estacionou onde podia observar a casa sem ser visto. O Dr. Rafael saiu do carro e foi recebido por um Golden Retriever muito semelhante a Thor, apenas um pouco menor e mais jovem. Ele realmente tem um Golden, murmurou Antônio, impressionado. Outra coincidência? Thor latiu baixinho, como se respondesse negativamente. Por cerca de 1 hora, Antônio permaneceu observando. O médico parecia estar sozinho, movendo-se pela casa e eventualmente saindo para a varanda com uma xícara nas mãos, contemplando o lago. Havia algo familiar em seus gestos, na forma como inclinava levemente a cabeça enquanto observava a paisagem. Eram gestos que lembravam Cristina. A noite começava a cair quando Thor finalmente se agitou, indicando que queria se aproximar da casa.
Não podemos simplesmente aparecer lá, argumentou Antônio. O que eu diria? Olá, acho que você pode ser o filho que minha falecida esposa foi forçada a dar para a adoção? Mas Thor parecia ter suas próprias ideias. Abriu a porta do carro com um focinho. Antônio percebeu tarde demais que não a havia travado e saiu, correndo em direção à casa. Em pânico, Antônio tentou chamá-lo de volta, mas o cachorro estava determinado. Para seu espanto, em vez de ir diretamente à casa, Thor desviou para a margem do lago. Lá, pegou um graveto e entrou na água, começando a nadar em direção ao outro lado, onde ficava a propriedade de Iracema. O Dr. Rafael, alertado pelos latidos de seu próprio cachorro, saiu para ver o que acontecia. Ficou paralisado observando o Golden Retriever, que nadava determinadamente através do lago. Thor! Gritou, reconhecendo o cachorro. Antônio, sem alternativa, saiu de seu esconderijo e se aproximou. Desculpe, disse constrangido. É meu... Quer dizer, é o cachorro de Dona Iracema. O médico olhou para ele com expressão confusa. Eu sei quem é Thor. O que não entendo é o que vocês estão fazendo aqui. Você conhece o cachorro? Perguntou Antônio, surpreso. Claro que sim. Já faz alguns meses que ele vem nadando até aqui quase todos os dias. Sempre traz alguma coisa e deixa na margem. Pensei que fosse um comportamento estranho, mas minha cachorra Maia parece entendê-lo. Thor estava agora no meio do lago, o graveto na boca, nadando com determinação. O que ele costuma trazer? Perguntou Antônio, sentindo que estavam cada vez mais próximos de uma revelação. Coisas estranhas. Um lenço bordado, uma fita de cabelo, um broche antigo. Guardei tudo, achei que pertenciam a alguém. Eram exatamente os mesmos objetos que Thor havia levado inicialmente para Antônio, em sua cabana. O cachorro estava, de alguma forma, tentando conectar as duas margens do lago, as duas partes de uma história fragmentada. Dr. Rafael, começou Antônio, reunindo coragem. Isso vai parecer uma pergunta muito estranha, mas quando exatamente você nasceu? O médico franziu o senho, claramente surpreso. Em 15 de julho de 1995. Por quê? O coração de Antônio disparou. Era a mesma data inscrita no medalhão. E você foi adotado em Poços de Caldas, correto? A expressão do médico mudou de confusão para desconfiança. Como sabe disso? Quem é você realmente? Antônio respirou fundo, tirando o medalhão do bolso. Meu nome é Antônio Nogueira. Era casado com Cristina Mendonça Nogueira, neta de Iracema Mendonça, e acredito que você possa ser o filho que ela foi forçada a dar para a adoção quando tinha 19 anos. Os olhos do médico se arregalaram, fixos no medalhão que Antônio agora estendia em sua direção. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O silêncio que se seguiu parecia tão vasto quanto o próprio lago. Rafael pegou o medalhão com mãos trêmulas, abrindo-o para ver a foto e a inscrição no interior. Seu rosto revelava uma tempestade de emoções: choque, incredulidade, esperança, medo. Isso é... Começou ele sem conseguir terminar a frase. Ao longe, Thor continuava sua travessia determinada, como se simbolizasse a conexão que finalmente estava sendo estabelecida. Entre, disse Rafael, finalmente indicando a casa. Acho que temos muito a conversar. Na sala espaçosa e moderna, com grandes janelas voltadas para o lago, Rafael parecia tentar processar tudo enquanto servia café a Antônio. Sua cachorra, Maia, observava os dois com curiosidade canina. Durante anos procurei minhas origens, disse o médico finalmente sentando-se. Meus pais adotivos sempre foram maravilhosos e apoiaram minha busca quando descobri, aos 21 anos, que era adotado. Mas os registros eram confusos, alguns pareciam adulterados. Adulterados? Perguntou Antônio. Sim, como se alguém tivesse se esforçado para dificultar qualquer tentativa de rastreamento. Consegui descobrir apenas que nasci em Alfenas e fui levado para adoção em Poços por intermédio de um advogado que já partiu há muitos anos. Antônio assentiu, confirmando suas suspeitas. Augusto Mendonça, bisavô de Cristina, e seu tataravô
era um homem poderoso e influente. Fez de tudo para apagar qualquer rastro que pudesse levar Cristina de volta a você. Rafael olhava fixamente para o medalhão em suas mãos. Por anos, imaginei como seria minha mãe biológica. Quando me formei em medicina, fantasiava que ela ficaria orgulhosa. Seus olhos se encheram de lágrimas. E agora você me diz que ela partiu sem que pudéssemos nos conhecer. Ela nunca deixou de procurar por você, garantiu Antônio. Quando descobriu que estava doente, voltou aqui determinada a encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Quando foi isso? Há 15 anos. Rafael ficou pensativo. 15 anos atrás eu estava com 15 anos, morando em Poços de Caldas, completamente alheio a tudo isso. Então olhou para a direção do lago, onde Thor já não podia mais ser visto. E o cachorro? Como ele se encaixa nisso tudo? Antônio contou sobre como Cristina havia encontrado Thor filhote durante sua visita, como o deixou com Iracema, e como o animal parecia ter desenvolvido uma incrível capacidade de conectar pessoas e lugares. Há cerca de 6 meses, quando me mudei para esta casa, notei esse Golden Retriever nadando através do lago quase diariamente, contou Rafael. Achei extraordinário. Ele deixava pequenos objetos na margem e depois voltava nadando. Minha cachorra, Maia, parecia entendê-lo de alguma forma, então deixei os objetos guardados. Posso vê-los? Pediu Antônio. Rafael trouxe uma pequena caixa de sapatos. Dentro estavam os mesmos objetos que Thor havia entregado a Antônio, inicialmente além de outros. Fotos antigas, um anel de formatura feminino, páginas que pareciam arrancadas de um diário. Thor estava trazendo partes da história de Cristina para você, concluiu Antônio. E para mim. Como se quisesse que nos encontrássemos. Um cachorro fazendo tudo isso propositalmente? Parece algo difícil de acreditar, comentou. Rafael, cético como médico que era. Também achei no início, mas depois de ver Thor abrindo portas, encontrando chaves escondidas e guiando pessoas através de tempestades, comecei a acreditar que existem coisas que não conseguimos explicar facilmente. Nesse momento, latidos entusiasmados foram ouvidos do lado de fora. Thor havia completado sua travessia e agora corria em direção à casa, encharcado, mas visivelmente satisfeito, o graveto ainda na boca. Rafael abriu a porta e o cachorro entrou, sacudindo-se e molhando tudo ao redor antes de depositar o graveto aos pés de Antônio. Não era um graveto comum, percebeu ele ao pegá-lo. Era uma pequena estaca de madeira com algo entalhado. As iniciais, RT e uma data, 15/07/1995. Isso é, começou Rafael reconhecendo sua data de nascimento. RT, murmurou Antônio, Renato Teixeira, o pai biológico de Rafael e namorado de Cristina na juventude. Thor sentou-se entre os dois homens, olhando de um para outro como se estivesse satisfeito com seu trabalho. Maia aproximou-se, tocando o focinho no dele em um gesto que parecia de aprovação. Onde Thor encontrou isso? Perguntou Rafael, examinando a pequena estaca. Provavelmente na propriedade dos Teixeira, respondeu Antônio. Pelo que li nas cartas de Cristina, Renato plantava uma árvore para marcar ocasiões especiais. Deve ter plantado uma quando soube do nascimento do filho, mesmo sem poder reconhecê-lo oficialmente. A noite avançava, enquanto os dois homens compartilhavam histórias e preenchiam lacunas de uma narrativa que se estendia por décadas. Rafael mostrou fotos de seus pais adotivos, falou sobre sua decisão de se tornar médico e como sempre sentiu uma inexplicável atração pela região do Lago de Furnas, o que o levou a comprar aquela casa recentemente. Quando via Thor atravessando o lago, sentia algo especial, confessou, como se ele estivesse me mostrando que era possível conectar as duas margens de uma vida dividida. Antônio compartilhou histórias sobre Cristina, mostrando fotos dela em seu celular. A semelhança entre ela e Rafael era inegável, principalmente nos olhos e no sorriso. Ela teria ficado tão orgulhosa de você, disse Antônio com a voz embargada. Um médico, salvando vidas. O celular de Antônio tocou, quebrando o momento emocionante. Era Luísa informando que Iracema havia recebido alta do hospital, mas insistia em voltar para casa em vez de ficar na cidade. Ela perguntou por Thor e por você, disse Luísa. Parece ansiosa para saber se encontraram o que procuravam.
Antônio olhou para Rafael, que ouvia atentamente. Encontramos sim, respondeu, e acho que precisamos levar alguém para conhecê-la. Iracema é minha bisavó? Perguntou Rafael, assimilando toda a nova informação sobre sua árvore genealógica. Sim, e ela está esperando há décadas para conhecer você. Thor e Maia, como se entendessem tudo, aproximaram-se dos dois homens, abanando os rabos em expectativa. Acho que não vamos conseguir deixar Thor para trás, comentou Antônio, acariciando a cabeça do cachorro. Ele parece determinado a ver essa história até o final. Nem Maia, acrescentou Rafael, observando como os dois cachorros pareciam perfeitamente sincronizados. Ela nunca se comportou assim com nenhum outro cachorro antes. Na manhã seguinte, Rafael dirigia seu carro seguindo Antônio pela estrada que contornava o lago. No banco do passageiro de cada veículo, um Golden Retriever observava a paisagem com interesse, como se comentassem silenciosamente sobre os eventos extraordinários que haviam colocado em movimento. Chegando à propriedade de Iracema, encontraram a idosa na varanda, como se soubesse exatamente a hora em que chegariam. Seu rosto iluminou-se ao ver os dois carros se aproximando. Thor foi o primeiro a sair, correndo até sua dona com entusiasmo juvenil. Logo em seguida, Maia também se aproximou, mais tímida, mas igualmente curiosa. Quando Rafael finalmente subiu os degraus da varanda, Iracema já estava de pé, apoiada em sua bengala, olhos fixos no jovem médico, que era a imagem viva de sua neta Cristina. Você tem os olhos dela, foi tudo o que conseguiu dizer, antes de abrir os braços em um convite silencioso. Rafael, movido por uma emoção que não compreendia totalmente, avançou e abraçou a idosa frágil que representava seu último vínculo direto com suas origens. Thor e Maia sentaram-se lado a lado, observando a cena como guardiões satisfeitos. Bem-vindo de volta, meu menino, sussurrou Iracema, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enrugado. Bem-vindo de volta ao lugar onde tudo começou. Antônio observava a cena com um misto de emoção e melancolia. Cristina teria dado tudo para presenciar esse momento. Em seus últimos anos, consumida pela doença que progressivamente a debilitava, ela muitas vezes mencionava um sonho recorrente: estar às margens de um grande lago, observando alguém nadar em sua direção. Agora ele entendia. Não era apenas um sonho aleatório. Era o eco de um desejo profundo, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. De alguma forma, Thor havia se tornado o instrumento dessa conexão impossível, o mensageiro entre mundos, separados pelo tempo, pela distância e pelas circunstâncias. Vocês precisam ver algo, disse Iracema quando finalmente se separaram do abraço. Luísa, pode trazer aquela caixa do meu quarto, a de cedro com entalhes. Enquanto esperavam, Iracema segurou as mãos de Rafael entre as suas, como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Sua mãe era extraordinária, disse ela, teimosa como uma mula, mas com um coração enorme. Quando partiu daqui jurando nunca mais voltar, levou um pedaço da minha alma com ela. Por que não foi atrás dela? Perguntou Rafael. Augusto não permitiria. Era um homem de outra época, para quem a palavra era lei e a reputação valia mais que a felicidade. Quando ele finalmente partiu, Cristina já havia construído outra vida longe daqui. Luísa retornou com uma caixa belamente entalhada. Iracema a abriu com cuidado quase reverente, revelando cartas, fotos e pequenos objetos meticulosamente organizados. Cada carta que Cristina me enviou, cada foto, cada lembrança, explicou Iracema. Guardei tudo, mesmo quando ela pediu que eu destruísse, para que Augusto nunca descobrisse nosso contato secreto. Entre os itens, uma foto em particular chamou a atenção de Rafael. Mostrava uma jovem Cristina segurando um bebê recém-nascido, olhando para ele com uma mistura de amor e desespero. Este sou eu? Perguntou, a voz embargada. Sim, confirmou Iracema. A única foto que ela conseguiu tirar antes que levassem você. Augusto nunca soube desta foto ou a teria destruído. Thor aproximou-se, colocando a cabeça no colo de Rafael como se oferecesse conforto. O gesto, tão humano em sua empatia, fez o médico sorrir entre lágrimas. Obrigado por me ajudar a encontrar minha família,
disse ele ao cachorro, acariciando seu pelo dourado. Você é realmente extraordinário. Ele nadou até minha casa no primeiro dia em que me mudei, contou Rafael a Iracema, como se soubesse exatamente quem eu era. Thor sempre foi um cachorro especial, concordou a idosa. Desde que Cristina o encontrou, ele demonstrou uma inteligência e sensibilidade fora do comum. Mas o que fez nos últimos meses, conectando vocês dois, vai além do que poderia imaginar. Antônio, que até então observava em silêncio, finalmente perguntou o que o intrigava desde o início. Por que agora? Thor poderia ter feito essa conexão há anos. Por que esperou até eu comprar a cabana para começar suas travessias? Com os objetos? Iracema olhou para o lago através da janela, pensativa. Talvez ele estivesse esperando que todas as peças estivessem no lugar certo. Rafael só se mudou para a região recentemente, não é? E você só comprou a cabana há poucos meses. Às vezes o tempo precisa estar maduro para que certas coisas aconteçam. Thor, como se entendesse a conversa, levantou-se e foi até a porta, sinalizando que queria sair. Maia o seguiu prontamente. Eles parecem querer nos mostrar algo, comentou Rafael. Os quatro seguiram os cachorros até a margem do lago, onde Thor parou, olhando fixamente para a água. O dia estava perfeito, com o sol refletindo na superfície calma, criando milhares de pequenos diamantes brilhantes. Ele faz isso todos os dias, antes de começar sua travessia, explicou Iracema, como se planejasse seu percurso. Thor olhou para trás para o grupo reunido e então novamente para o lago. Parecia estar se despedindo de algo. Acho que ele não vai mais precisar fazer essas travessias, disse Antônio, compreendendo. A missão dele está cumprida. Como para confirmar, Thor voltou até eles, sentando-se entre Antônio e Rafael, enquanto Maia se posicionava ao lado de Iracema. Os quatro humanos e os dois cachorros formavam agora um círculo perfeito, uma família improvável reunida graças à determinação de um Golden Retriever que se recusava a aceitar as separações impostas pelo tempo e pelas circunstâncias. O que acontece agora? Perguntou Rafael, olhando para o horizonte onde as duas margens do lago se encontravam na distância. Agora vivemos, respondeu Iracema simplesmente. Recuperamos o tempo perdido, criamos novas memórias, preenchemos os espaços vazios que o passado deixou. Antônio assentiu, sentindo uma paz que não experimentava desde a partida de Cristina. Ela estaria feliz, disse, mais para si mesmo que para os outros. Ver seu filho e sua avó finalmente reunidos era seu maior desejo. Thor latiu suavemente, como se concordasse. O sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, refletindo nas águas do lago que, por tanto tempo, havia sido tanto uma barreira quanto uma ponte entre vidas separadas por segredos e dor. Deveríamos voltar para dentro, sugeriu Luísa, observando as nuvens que se aproximavam no horizonte. Parece que vai chover novamente. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Rafael andava ao lado de Iracema, oferecendo-lhe apoio. Thor e Maia corriam à frente, ocasionalmente voltando para verificar se todos os seguiam. É impressionante como eles parecem se entender, comentou Antônio, observando os dois cachorros. Como se fossem velhos amigos. Talvez sejam, respondeu Iracema enigmaticamente. Maia é filha do Thor, sabia? Rafael parou, surpreso. Como assim? Maia foi um presente dos meus pais adotivos quando me formei em medicina há 6 anos. Eles a compraram de um criador em Belo Horizonte. Iracema sorriu. Thor teve uma ninhada com uma Golden que pertencia a um fazendeiro aqui perto, há exatamente 6 anos. Os filhotes foram vendidos para um criador, em Belo Horizonte. Não pode ser coincidência, murmurou Antônio, olhando para os dois cachorros que agora brincavam na grama. Já aprendi que a vida raramente oferece coincidências, respondeu Iracema. Apenas oportunidades disfarçadas de acaso. Na varanda, enquanto observavam a chuva fina que começara a cair, cada um parecia absorto em seus próprios pensamentos. A história que os unia era extraordinária, cheia de dor e separação, mas também de perseverança e, finalmente, de reencontro. Estive pensando, disse Rafael de repente. Nunca cheguei a conhecer meu pai biológico, Renato Teixeira. Vocês sabem o que aconteceu com ele?
Iracema e Antônio trocaram olhares. Pelo que descobri nas cartas de Cristina, respondeu Antônio, a família Teixeira o mandou para o exterior assim que souberam da gravidez. Ele estudou na Europa e nunca mais voltou ao Brasil. Ele sabia de mim? A voz de Rafael tinha uma nota de mágoa. Sim, respondeu Iracema, mas era jovem, apenas 20 anos, e completamente dependente da família. Tentou se comunicar com Cristina várias vezes, mas Augusto interceptava todas as cartas, exceto uma, acrescentou Antônio, recordando-se de um detalhe nas cartas de Cristina. Uma carta chegou até ela, meses depois de você nascer. Renato dizia que pensava em vocês todos os dias e que havia plantado uma árvore em sua homenagem, com suas iniciais e data de nascimento entalhadas em uma estaca ao lado. A estaca que Thor encontrou e me trouxe, concluiu Rafael admirado. Depois de tantos anos, Thor, como se sentisse que falavam dele, aproximou-se e colocou a cabeça no joelho de Rafael, olhando-o com aqueles olhos profundos que pareciam compreender muito mais do que um cachorro normalmente entenderia. Acho que preciso agradecer a esse cachorro extraordinário por reunir nossa família, disse Rafael acariciando a cabeça do animal. No dia seguinte, Paulo apareceu inesperadamente na propriedade de Iracema. Seu rosto demonstrava surpresa ao ver Antônio ali, e ainda mais ao notar a presença de Rafael. O que está acontecendo aqui? Exigiu saber, olhando desconfiado para o grupo reunido na varanda. Iracema levantou-se com dignidade surpreendente para sua idade frágil. Paulo, este é o Dr. Rafael Oliveira, filho de Cristina e bisneto legítimo de Augusto Mendonça. O rosto do homem empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Cristina nunca teve filhos. Teve sim, contradisse Iracema com firmeza. Um filho que Augusto obrigou que fosse dado para adoção. Mas agora, ele voltou para casa. Thor postou-se ao lado de Iracema, o pelo da nuca ligeiramente eriçado, enquanto encarava Paulo. Nunca havia demonstrado agressividade antes, mas agora, claramente, assumia uma postura protetora. Você sempre soube, não é? Perguntou Antônio, observando a reação de Paulo. Era muito jovem na época, mas Augusto deve ter lhe contado quando decidiu que você seria seu herdeiro. Paulo parecia acuado, olhando de um para outro. Isso não muda nada, disse finalmente. Não há provas de que ele seja quem vocês dizem. Iracema sorriu calmamente. Augusto pode ter destruído muitos documentos, mas não todos. Guardei o teste de DNA que Cristina conseguiu fazer secretamente quando voltou há 15 anos. Ela nunca chegou a usá-lo porque partiu cedo demais, mas está tudo aqui. A face de Paulo contorceu-se em uma expressão de raiva e frustração. Vocês não podem fazer isso. Estas terras seriam minhas. Nunca foram suas, respondeu Iracema. Augusto apenas lhe fez acreditar nisso, porque precisava de alguém para manipular depois que Cristina partiu. Thor deu um passo à frente, ainda em postura protetora. Paulo recuou instintivamente. Esse cachorro sempre me odiou, murmurou. Thor tem bom julgamento de caráter, comentou Antônio. Talvez por isso tenha se esforçado tanto para reunir esta família antes que fosse tarde demais. Paulo parecia prestes a explodir em fúria, mas a presença de Thor, o olhar firme de Iracema e a postura confiante de Antônio e Rafael pareceram fazê-lo reconsiderar. Isso não termina aqui, ameaçou, antes de dar meia volta e sair tempestuosamente. Ele vai causar problemas, comentou Luísa preocupada. Deixe que cause, respondeu Iracema tranquilamente. A verdade finalmente veio à tona. Nenhuma manipulação poderá mudá-la agora. Rafael parecia pensativo. Nunca imaginei que encontrar minhas origens me envolveria em disputas familiares por terra. Bem-vindo à família Mendonça, brincou Iracema. Nunca fomos conhecidos por nossa simplicidade. Thor, sentindo que a tensão havia passado, relaxou e voltou a se deitar aos pés de Rafael, como se tivesse escolhido seu novo protegido. Nas semanas seguintes, uma extraordinária transformação ocorreu às margens do Lago de Furnas. Rafael pediu licença do hospital para passar mais tempo com Iracema, conhecendo suas raízes e recuperando histórias que haviam sido negadas a ele. Antônio dividia seu tempo entre a cabana e a casa de Iracema,
ajudando a organizar documentos e enfrentar as ameaças legais que Paulo começara a mover contra eles. A pequena comunidade local, inicialmente dividida pelas mentiras espalhadas por Paulo, gradualmente começou a aceitar a verdade. A semelhança entre Rafael e fotos antigas de Cristina era inegável, e o teste de DNA que Iracema guardara por tanto tempo confirmava o parentesco. Thor continuava suas travessias diárias pelo lago, mas agora não mais como mensageiro solitário. Frequentemente era acompanhado por Maia, os dois cachorros nadando lado a lado, conectando fisicamente as duas margens que agora também estavam unidas por laços humanos restaurados. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Rafael certa tarde, enquanto observavam os dois Golden Retrievers brincando na margem. "Thor tinha 15 anos quando começou essa missão de nos reunir. Para um cachorro, essa é uma idade avançada, quando a maioria estaria diminuindo suas atividades. No entanto, ele atravessava esse lago gigante todos os dias, determinado a completar sua tarefa. Talvez ele soubesse que não teria muito mais tempo", respondeu Antônio. Aqui era agora ou nunca. Como se confirmasse a teoria, nos meses seguintes, Thor começou a mostrar sinais de seu avanço de idade. Suas travessias tornaram-se menos frequentes, suas sonecas mais longas. Mesmo assim, mantinha-se vigilante, sempre atento a Paulo e seus aliados, sempre próximo a Iracema, Antônio ou Rafael. Em uma tarde particularmente bonita de outono, com o lago refletindo as cores douradas das árvores ao redor, Antônio encontrou Thor observando a água com uma intensidade incomum. "O que foi, amigo?", perguntou, acariciando o pelo agora, com alguns fios brancos ao redor do focinho. Thor olhou para ele com aqueles olhos profundos e inteligentes que pareciam entender tudo, e depois novamente para o lago. Pela primeira vez em meses, entrou na água e começou a nadar, não para a outra margem, mas em um grande círculo, como se desenhasse algo na superfície. Antônio observava, fascinado, quando percebeu que não estava sozinho. Rafael havia se aproximado e também acompanhava o nado aparentemente cerimonial de Thor. "O que ele está fazendo?", perguntou o jovem médico. "Não sei ao certo", respondeu Antônio. "Parece uma espécie de despedida." Quando Thor finalmente voltou para a margem, sacudiu-se vigorosamente, molhando os dois homens, e então olhou para eles com o que parecia um sorriso canino de satisfação. "Ele parece em paz", comentou Rafael. "Talvez esteja", concordou Antônio. "Sua missão foi cumprida. A família está reunida, os segredos foram revelados, o passado foi reconciliado." Thor abanou o rabo e seguiu em direção à casa, onde Iracema e Luísa os esperavam para o chá da tarde. Sua passada era mais lenta que antes, mas ainda tinha a dignidade e propósito que sempre o caracterizaram. Naquela noite, reunidos na varanda, com Thor e Maia deitados lado a lado, o grupo contemplava o lago sob o luar prateado, que criava um caminho brilhante sobre as águas. "Estive pensando", disse Rafael, quebrando o silêncio contemplativo. "Vou me transferir permanentemente para o hospital de Alfenas. Quero ficar mais perto, conhecer melhor minhas raízes, passar mais tempo com vocês." Iracema sorriu, seus olhos brilhando de alegria. "Nada me faria mais feliz, meu filho." "E quanto a você, Antônio?", perguntou Rafael. "Vai voltar para São Paulo?" Antônio olhou para Thor, que ergueu a cabeça como se também aguardasse a resposta. "Acho que não", respondeu finalmente. "Vim para cá buscando escapar das memórias de Cristina, mas acabei encontrando partes dela que nunca conheci. Sinto-me mais próximo dela aqui do que em qualquer outro lugar." Thor pareceu aprovar a decisão, baixando a cabeça novamente com o que parecia ser um suspiro satisfeito. "Além disso", continuou Antônio acariciando a cabeça do cachorro, "alguém precisa tomar conta desse velho nadador. Ele pode estar diminuindo o ritmo, mas ainda tem muita história para contar. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou seu novo ritmo às margens do lago de Furnas." Rafael dividia seu tempo entre o hospital e a propriedade da família, aprendendo sobre sua herança e ajudando a administrar as terras. Antônio reformou a cabana, transformando-a em um refúgio, acolhedor onde frequentemente hospedava os pais adotivos de Rafael,
que haviam sido recebidos de braços abertos por Iracema. Paulo ainda tentou questionar legalmente a herança, mas o teste de DNA e os documentos antigos que Iracema havia preservado não deixavam dúvidas sobre os direitos de Rafael como descendente direto de Augusto Mendonça. Thor, envelhecendo com dignidade impressionante, continuava sendo o coração daquela família improvável. Já não atravessava o lago diariamente, mas ocasionalmente ainda nadava até o meio, como se verificasse se as duas margens continuavam conectadas. Maia, mais jovem e energética, frequentemente o acompanhava parte do caminho. Depois voltava para verificar se ele estava bem. Foi em uma dessas travessias, quase 2 anos após o início de toda aquela extraordinária aventura, que Thor pareceu ter dificuldades no meio do lago. Rafael, que observava da margem da propriedade de Iracema, percebeu imediatamente que algo estava errado. Sem hesitar, entrou na água e nadou em direção ao velho Golden Retriever. Thor não parecia assustado, apenas cansado, seus movimentos mais lentos que o habitual. Quando Rafael o alcançou, o cachorro olhou para ele com aqueles olhos sábios, como se dissesse: "Está tudo bem, eu sabia que você viria." Juntos, homem e cachorro completaram a travessia até a outra margem, onde Antônio os esperava ansiosamente. "Ele está bem?" perguntou, ajudando Rafael a sair da água com Thor em seus braços. O médico examinou o cachorro com cuidado profissional. "Seu coração está um pouco irregular, mas nada alarmante considerando a idade. Acho que ele apenas superestimou suas forças." Thor, deitado na grama, respirava normalmente agora, olhando de um homem para outro como se estivesse satisfeito por vê-los juntos, preocupados com ele. "Acho que suas dias de travessia acabaram, amigo," disse Antônio suavemente, acariciando o pelo molhado do cachorro. "Já fez mais do que suficiente." Como se compreendesse, Thor abanou levemente o rabo e fechou os olhos, descansando, sob o sol gentil daquela tarde de primavera. Nos meses que se seguiram, Thor tornou-se mais sedentário, preferindo observar o lago da varanda a aventurar-se em suas águas. Mesmo assim, sua presença continuava sendo o elo que unia aquela família em comum. Rafael acomodou seus horários no hospital, para passar mais tempo na propriedade. Antônio frequentemente trazia Thor para passar alguns dias na cabana, e Iracema parecia rejuvenescer com a presença constante do bisneto e do homem que havia sido casado com sua neta. Paulo eventualmente desistiu de suas investidas legais, especialmente depois que Rafael, em um gesto de reconciliação, ofereceu-lhe uma parte das terras mais afastadas do lago, não por obrigação, mas por acreditar que o ciclo de ressentimentos familiares precisava ser quebrado. Em uma tarde particularmente bonita, com o lago espelhando perfeitamente o céu azul, a família estava reunida na varanda da casa de Iracema. Thor descansava entre eles, sua respiração calma, seus olhos atentos às aves que sobrevoavam a água. "Sabe o que Cristina escreveu em uma de suas últimas cartas?" comentou Iracema, folheando o precioso arquivo de correspondências que mantinha. Ela disse: "Às vezes, quando a dor diminui um pouco, sonho com um grande lago e alguém nadando em minha direção. Não consigo ver quem é, mas sei que é alguém importante, alguém que estava perdido e agora foi encontrado." Rafael e Antônio trocaram olhares emocionados. "Ela sabia," disse Antônio suavemente. "De alguma forma ela sabia que vocês se encontrariam um dia." Thor ergueu a cabeça, como se respondesse a um chamado inaudível para os humanos. Seus olhos fitaram o lago com intensidade, depois voltaram-se para cada um dos presentes, um por um, como se os memorizasse. Então, com um suspiro profundo que parecia de contentamento, o velho Golden Retriever descansou a cabeça novamente, fechou os olhos e adormeceu sob o sol da tarde, cercado pela família que havia ajudado a reunir, após décadas de separação. Meses depois, em uma cerimônia simples à beira do lago, Rafael e sua noiva Marina, uma enfermeira que conhecera no hospital, trocaram votos de casamento. Iracema, radiante apesar da fragilidade crescente, ocupava o lugar de honra. Antônio, como padrinho, sorria ao ver a felicidade do filho que Cristina nunca pôde lhe apresentar, mas que o destino, com a ajuda de um extraordinário Golden Retriever, havia trazido para sua vida.
Maia, agora acompanhada de 2 filhotes dourados, observava tudo com dignidade canina. Um dos filhotes, particularmente, tinha manchas e marcas que lembravam Thor de maneira impressionante. Quando chegou o momento das alianças, o filhote em questão avançou inesperadamente, carregando uma pequena cesta, com as alianças em seu focinho. O gesto, que não havia sido planejado, arrancou suspiros e sorrisos emocionados dos convidados. Parece que Thor encontrou um jeito de estar presente hoje, comentou Rafael enquanto pegava as alianças. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Antônio caminhou até a margem do lago onde meses antes haviam espalhado as cinzas de Thor, cumprindo seu último desejo de tornar-se parte permanente das águas que havia atravessado com tanta determinação. Você conseguiu, velho amigo, murmurou ele para o lago tranquilo. Completou sua missão. A família está reunida, os erros do passado foram corrigidos e novos começos foram possíveis. Cristina estaria orgulhosa. Como resposta, uma brisa suave agitou a superfície da água, criando pequenas ondas que pareciam se mover em direção a ele, como um último aceno de um amigo que havia partido, sabendo que seu trabalho estava concluído. Antônio sorriu, imaginando Thor nadando eternamente naquelas águas, conectando pessoas e destinos, guardando segredos e revelando verdades. Um extraordinário Golden Retriever, cuja determinação havia transformado vidas para sempre. O sol começava a se pôr, colorindo o céu e o lago com tons dourados que lembravam o pelo brilhante de Thor. No horizonte, as 2 margens do lago pareciam se encontrar, não mais divididas, mas unidas em um abraço distante que simbolizava perfeitamente a jornada que todos haviam compartilhado. Na casa, a celebração continuava. Maia e seus filhotes brincavam com as crianças convidadas. Rafael e Marina recebiam felicitações. Iracema compartilhava histórias antigas com os pais adotivos de Rafael, que haviam se tornado parte essencial daquela família expandida. E em algum lugar Antônio gostava de imaginar. Cristina sorria vendo seu maior desejo realizado. Seu filho e sua avó juntos, seu marido encontrando paz e o círculo de amor e família finalmente completo, graças à perseverança incansável de um Golden Retriever, que se recusou a aceitar as separações impostas pelo tempo, pelas circunstâncias ou pela vontade humana. Fim da história. Caro ouvinte, você se emocionou com a jornada de Thor e sua missão de unir uma família separada. Conte-nos nos comentários o que mais tocou seu coração nesta história de superação e conexões profundas. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que aquecem a alma.